assistindo, né? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Estamos aqui no nosso penúltimo e quinto encontro, quinta aula do nosso curso aqui de extensão universitária intitulado Cultura Brasileira enquanto Popular e Imaterial. Hoje a gente vai dar sequência ao começo, né, do pensamento do finalzinho do último vídeo, do nosso quarto vídeo, mas é claro que a gente vai ter o nosso resuminho para a gente poder relembrar tudo que a gente conversou e tudo que foi pontuado, para a gente poder entrar nesse já seguindo essa linha de raciocínio, para a gente poder dar prosseguimento, infelizmente, ao encerramento, ao nosso último vídeo, nossa última aula. Bom, antes de mais nada, para quem estiver chegando agora, para quem não assistiu os outros vídeos, eu vou me apresentar, vou contar um pouquinho aqui do projeto, desse estágio de forma alternativa, e também vou passar alguns recadinhos, como a maioria já deve estar acostumado, mas se tiver alguém chegando agora, é sempre bom dar uma relembrada. Meu nome é Jonathan James da Cruz e o meu RU é 2816996. Eu sou estudante de licenciatura em Artes Visuais pelo Centro Universitário Internacional Uninter, do polo aqui de Limeira, interior de São Paulo. E essa sequência de vídeos que está sendo postado, que estão sendo produzidos, nada mais é do que uma modalidade alternativa do estágio supervisionado de formação da universidade mesmo. Como eu faço uma graduação em licenciatura, esse estágio ele é obrigatório, ele é pautado, né, no currículo do curso, mas devido à situação pandêmica que estamos passando nesse momento no mundo inteiro, a Uninter ofereceu essas modalidades alternativas e é a segunda vez que eu estou optando pelo curso de extensão universitária, que nada mais é do que eu, enquanto aluno, enquanto pessoa que está estudando, que está aí formando meu conhecimento, transmitir o conhecimento que eu já adquiri, que estou adquirindo até aqui, para vocês aí, sempre respaldado em alguma disciplina da área que eu posso atuar quando eu terminar a minha graduação. Para quem não estava familiarizado, para quem não conhecia, eu tenho outra sequência de vídeos aqui, na verdade um outro curso universitário, que é intitulado Decodificando as Linguagens da Arte Contemporânea, e é um curso voltado para a disciplina do ensino médio, né? Então, com foco nos alunos principalmente, mas também nos educadores, nos professores, enfim, em toda essa grade que integra o ensino médio. Está postado aqui no meu YouTube, se vocês tiverem interesse ou não tiveram a oportunidade de assistir ou não estavam sabendo. Então, eu convido todos vocês a pesquisarem aí, dar uma olhada. Tem também uma sequência de 6 vídeos contendo 1 hora de duração, assim como é esse. Esse curso que eu estou disponibilizando, né, que a gente está aí no nosso já 5º encontro, ele é um curso voltado para a disciplina de diferentes contextos. Eu dei aí alguns spoilers, né, algumas dicas ao longo dos vídeos do que seria esses diferentes contextos, mas calma que a gente vai chegar lá. Talvez no finalzinho desse vídeo e no próximo principalmente, que é o último, a gente vai falar bastante sobre essa linguagem aí que tem ganhado cada vez mais força ao longo dos anos no setor educacional, no setor cultural e assistencial também. E é muito importante, principalmente para quem está nessa área aí da pedagogia, da licenciatura, enfim, nessa formação mesmo para ser professor, educador, aí nos futuros anos que nos aguardam. Bom, falando esses recadinhos, só ressaltando mais uma vez, os vídeos eles têm duração de 1 hora, é o formato que eu encontrei que eu melhor pudesse passar o conhecimento e que também não ficasse tão longo para vocês
e também não tão cansativo de eu produzir, de eu poder trazer esse material para vocês. Então nós já temos 4 horas aí de vídeos, né? Esse é o nosso quinto. E o próximo será o último, contabilizando 6 horas. Todos eles estão numa playlist aqui no YouTube, então é muito fácil de você encontrar desde o primeiro. Lembrando que ele não é sequencial, ele não segue uma metodologia específica. Claro que eu tentei começar bem de um início mesmo, para a gente poder entender todos esses conteúdos teóricos, mas não tem importância se vocês assistirem ele fora desse padrão que foi postado. Mas eu indico que é bacana para a gente poder montar esse quebra-cabeça mental aí, intelectual, e também muito cultural, né? Porque eu tentei seguir uma linha histórica e cultural aí, com bastante foco na nossa cultura brasileira mesmo, que é o título do curso. Também queria ressaltar que todo esse conhecimento que eu estou passando aqui, que a gente está conversando, é respaldado em autores, né? Tem uma fundamentação teórica e bibliográfica. Muitos deles são de materiais virtuais, sejam de publicações, de artigos, monografias que já foram publicadas, e eu vou deixar listado aqui, ou no primeiro comentário fixado, ou na descrição do vídeo, todas as fontes, todas as referências que eu utilizei para construir esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês. Tem apenas 2 livros, que também vão estar listados aqui nos comentários, que eu gosto de mostrar para vocês sempre no começo dos vídeos, porque foram eles os principais embasadores para eu ter a ideia de realmente fazer esse curso, que me deu essa vontade mesmo. Eu gosto de mostrar sempre no comecinho, vocês já devem estar acostumados, quem está assistindo desde o começo, mas é o Introdução às Culturas Populares no Brasil, da editora Intersaberes. É a editora que divulga, né, que publica e disponibiliza os livros de conteúdos do meu curso de graduação. E temos também o Sociedade, Educação e Cultura, que é da Universidade Uniaselv. É o livro que é disponibilizado para os alunos de lá. Segue sempre esse modelo aqui, só muda o título aqui em cima. Então é bem padrão, mas o título é Sociedade, Educação e Cultura. Eles têm bastante livros muito bons também. Trazem outros conteúdos dentro do livro, outros textos de outros autores. Então é bem bacana. E esse é da área de ciências humanas. Tem as outras áreas também. Mas esse aqui, do Otávio Zucon e da Gesline Giovana Braga, é o que mais me inspirou, assim, é o que mais está sendo aqui formulado nas ideias do curso, porque ele faz um apanhado geral da cultura brasileira, com foco total no populesco, no regional. Então ele é um livro muito importante e muito, tanto para o público em geral, como principalmente para as pessoas que estão aí se formando na área de ciências humanas. Eu acho que é um livro obrigatório para qualquer curso, principalmente, claro, de ciências humanas aí na área de humanas. Bom, são os meus 2 queridinhos aí de referenciais que eu estou utilizando aqui. Claro que tem os outros materiais que estão aí disponibilizados no comentário ou na descrição do vídeo, para vocês também poderem dar uma pesquisada. É até mais fácil, porque já está vinculado aqui na internet, então não é difícil de encontrar. Alguns vão ter que baixar, talvez, mas são leituras muito complementares com todo esse tema que a gente está discutindo aqui até esse encontro. Beleza? Bom, vamos começar então. Já deixa seu copinho de água, sua caneca com chá, com cafezinho, com suco. Deixa alguma coisa aí, por mais que seja eu que esteja falando aqui. É sempre bom, né, a gente ir se hidratando aí, porque tem bastante coisa aí pela frente. O meu copinho de água já tá aqui, porque eu falo muito, como sempre. E também sempre deixo lembrado que é bacana deixar aí um rascunhozinho, seja um pedaço de papel, um caderno velho, um sketchbook,
ou mesmo uma agenda, ou celular, computador, aonde vocês estiverem assistindo o vídeo, porque às vezes eu tô passando aqui falando, né? Também, às vezes eu falo um pouco rápido, ou um pouco apressado, ou passo de uma informação para outra de forma um pouco mais ágil. Então é sempre legal vocês deixarem algum material para anotação. Às vezes eu tô falando alguma coisa e vocês se lembram de alguma coisa que vocês ouviram, que vocês já viram, ou surge alguma pergunta aí e pode ser que vocês acabam se esquecendo até o final do vídeo. Então é sempre legal deixar uma anotação para vocês poderem comentar, né? Colocar a pergunta aí nos comentários, que eu sempre vou tentar responder. Se eu não souber de alguma coisa, eu vou procurar, eu vou atrás. E sempre deixo lembrado também para ter empatia, respeito aí nos comentários. Não tem importância se não sabe, se não conhecia. Nós estamos aqui exatamente para isso, né? Para poder levar esse conhecimento adiante. E se você já sabia e lembrava de alguma coisa que eu não falei, que eu não citei ou que eu me esqueci, claro, deixa o convite para deixar aí nos comentários, sempre com respeito, com uma linguagem afetiva, porque nós já estamos tratando aqui no curso de temas sensíveis, de temas que precisamos celebrar, precisamos enaltecer. Então eu acho que o sentido é exatamente esse, a gente criar essa comunidade de pessoas com um interesse em comum, sempre com respeito, com carinho. E se eu não souber de alguma pergunta ou eu não conhecer o assunto, eu vou pesquisar e eu vou tentar trazer o que eu conseguir encontrar com base em pesquisas aí, porque como eu já falei, eu não sou detentor de todo o conhecimento e nem gostaria. Eu acho que nós somos sempre eternos educandos, eternos alunos, e eu principalmente, né, como aluno aqui no último ano da minha graduação, não tenho todo o conhecimento, estou aí em busca, mas sempre com esse olhar de empatia, com esse olhar de respeito, com as outras formas de conhecimento que talvez nunca chegou a mim. E é isso que eu pretendo com esse curso, né? Trazer um conhecimento que talvez não tenha chegado, como eu já falei no primeiro vídeo, que nunca chegou a mim, foi através das minhas pesquisas, do meu envolvimento com o assunto. Beleza? Então a gente vai começar hoje fazendo aquele comeback, aquele resuminho do que a gente viu na nossa outra aula, né? Que foi a nossa quarta aula. A gente deu sequência, né? Eu dei sequência aí à historicidade do Brasil, sempre deixando reforçado que a gente teve um início com aquela reflexão de um Brasil que a gente não conheceu nas aulas de história, que não foi pincelado pra gente da forma como deveria ter sido, e que ainda precisa de muita retratação e reparação histórica para a gente poder realmente ter uma geração que entenda e que conheça de fato. No nosso primeiro vídeo eu comentei que quando eu estava no ensino fundamental, quando eu estava aí no sistema público de ensino, enquanto criança, eu não fui apresentado a esse Brasil como ele realmente é. A gente sempre teve uma visão estereotipada da população originária, que já vivia aqui no Brasil desde o começo, e sempre tivemos aquela visão europeia, né? A visão do colonizador europeu, branco, homem, cis, e isso sempre foi uma questão na formação aí dos alunos e na forma como a gente está acostumado a olhar para diferentes culturas. Se a gente parar para pensar que nós estamos no país original dessa cultura, né? Então isso é muito, muito conflituoso, isso é muito problemático, e foram as primeiras questões que eu quis levantar no nosso primeiro vídeo, né? Esse vídeo polêmico que a gente debateu, que a gente refletiu sobre isso. E depois disso eu quis fazer esse caminho, seguir essa trajetória histórica aí do Brasil. E o que aconteceu depois disso? Depois dessa invasão, depois dessa colonização, passando pelo período colonial, período da escravidão, e chegando até o nosso período republicano, em 1899,
com o início da República, o início da modernidade, e a gente discutiu bastante sobre essa ideia do progresso, que era empregado aí no Brasil, com vigência dessa forma de comportamental da Europa, em como a Europa padronizava e divulgava muito como as coisas deveriam ser, como as formas de pensamento deveriam ser seguidas, as formas de comportamento, as formas de vestuário, o que era vestido, o que era falado. E a gente viu o respaldo disso em todos os lugares, seja na educação, né, com os missionários catequizando os índios, os indígenas, tentando colocar essa forma de visão cristã, católica, que não era professado aqui no Brasil. Então a gente vê que os moldes de comportamento, a partir da colonização, a partir da invasão dos portugueses no Brasil, começou a ser moldada por uma cultura que não era daqui, né? Uma cultura que foi trazida para cá com muita força, com muito conflito e com muita submissão e na base da violência, seja ela simbólica principalmente, mas física, psicológica, enfim, todas as formas de violência que a gente pode pensar, mas principalmente essa violência institucional, uma violência simbólica, porque a cultura que já existia aqui, a cultura que já tinha raízes aqui, ela foi se perdendo e ela foi completamente extinta com a chegada desses colonizadores. Então a gente deu sequência a isso. Vimos que a partir ali da década de 50, 60, a Europa continua sendo muito influenciadora e manipulando aí as formas de convivência de pensamentos culturais, mas os Estados Unidos aí entra junto com ela e se torna também uma grande potência de influência do seu domínio cultural. A gente falou também sobre esse American Way of Life, que era uma forma patriótica dos Estados Unidos se estabelecer após o final da Segunda Guerra Mundial, em que eles queriam divulgar que eles eram o melhor país do mundo, o país que tinha consumo, que todo mundo consumia, os eletrodomésticos nas lojas, as pessoas comprando, e a gente sabe que isso era uma grande fachada. Muitas pessoas, muitas minorias viviam na marginalização, viviam na pobreza, mas a propaganda que eles vendiam é dessa América branca, essa América que consumia, essa América com shopping centers, e é claro que tudo isso veio para o Brasil. A gente sabe que o Brasil era uma espécie de colônia, né, moderna dos Estados Unidos. A gente sabe que muitos presidentes investiam aqui no Brasil em troca de favores dos presidentes, e a gente sabe que tem todo uma questão com a ditadura militar ter sido sim financiada e implementada aí com sabedoria dos líderes norte-americanos. Então a gente sabe que os Estados Unidos de certa forma dominava o Brasil, assim como outros países da América Latina. Então foi mais ou menos aonde a gente parou nesse curso histórico. A gente parou mais ou menos aí, período da ditadura, que eu vou tentar falar um pouquinho hoje, mas a gente também falou das diferentes formas de expressões culturais que nós temos aqui no Brasil e que existem também no mundo, mas a gente está focando aqui no Brasil. Então a gente falou dessa dicotomia que a gente vê muito presente quando a gente fala de uma cultura que é vista como melhor, como mais limpa, como mais bonita, como mais culta, e uma cultura que é vista como baixa, que é vista como marginalizada, como ruim e como popular. É aí que vem esse nome popular. É uma forma de cultura que não é vista de uma forma boa. Então a gente viu esses processos aí dicotômicos, sempre divididos em uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim, e a gente perpassou aí pelas artes visuais, pelo artesanato, que era considerado uma cultura popular, uma cultura regional, de pessoas que não eram artistas
enquanto que a arte que estava sacralizada nos museus e nas instituições museológicas e culturais era considerado arte, quem produzia essa arte era considerada artista. Vimos também com a música, com a alimentação, né, o prato, o fino, refinado, requintado que vem da Europa, que vem de Paris, é um prato bom, e o prato aqui do Brasil, feito com os materiais, com os produtos que são do Brasil, são considerados pratos ruins, pratos caipiras, pratos que não são refinados. Tudo isso, toda essa dicotomia, seja na questão da alimentação, no vestuário, na música, enfim, tudo isso é respaldado por essa visão que vem desde lá da época da colonização. Né? Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. E a gente sabe que esse populesco, a gente sabe que esse popular, que essa literatura de cordel, a gente pode pensar aí na literatura de cordel, que tem origens lá no Nordeste, com o cangaço, e a gente pode pensar na Maria Bonita, no Lampião, nesses líderes cangaceiros que lutavam por uma justiça mais igualitária e social ali naquele período. E pensamos na literatura de cordel, pensamos nessa forma rimada de expressão mesmo do povo, sem se importar com esse vocabulário visto como culto pelas elites, pensando em uma forma falada, rimada e expressada, alinhada com desenhos, né, com esses desenhos que eram muitos vindos da xilografura, né, dessa técnica aí da gravura com a madeira, que tinha também muito presente ali na região. Então a gente vê que a cultura, ela começa a ser moldada, nessa cultura popular, vista como ruim, ela começa a ser moldada com o que tinha disponível para a população e como essa população se usufruía desses recursos disponíveis. Lembrando que eram limitados, eram o que tinham para eles e eram como eles queriam se expressar perante um mundo que não era justo, né? Um mundo em que era a forma deles se expressarem com aquilo que eles tinham naquele momento. E como eu já falei lá no primeiro e no segundo vídeo, a cultura ela é transmitida a cultura popular ela é transmitida de forma oral, né? Através da fala, do relato, né? Aquele relato que vai aumentando, que vai passando de geração por geração, que começou de uma forma e aí a gente vai incrementando novas interpretações, porque era exatamente esses recursos que a população tinha naquela época. Essa população pobre, essa população que começa a crescer e a nascer num Brasil que já estava sendo dominado por descendentes de colonizadores portugueses, eles tinham disponíveis apenas esses recursos. Né? Eles não tinham os meios de produção, eles não tinham a maquinaria, enfim, eles não tinham como produzir as coisas. Né? A partir se a gente pensar na forma de produção mesmo, eles não tinham os bens de produção, os bens materiais. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que sobreviver àquela imposição, né, dos senhores, dos grandes fazendeiros, dos latifundiários, né, pensando nessa época aí que a gente está caminhando por uma república no Brasil. E a gente pode também, né, eu falei muito sobre os canaviais de cana-de-açúcar, mas a gente pode pensar também na borracha ali no norte do Brasil, em Manaus, na Amazônia. A gente pode pensar nessas outras formas de geração de lucro na mão desses homens descendentes de colonizadores brancos e que detinham os meios de produção. Claro que a partir da mão de obra, de uma mão de obra precarizada, de uma mão de obra da população local. Então, a gente sempre foi ensinado e doutrinado através da mídia, através dos meios políticos,
a sempre enxergar, a sempre ver a cultura através do ponto dessas pessoas, das pessoas que sempre detinham os meios de produção, porque eram elas que transmitiam o que era cultura. Né? Se a gente pensa na televisão que começa a surgir ali nos anos 60, né? Começa a ser popularizado no Brasil, né? Que chegou um pouquinho depois aqui. Quem detinha o que ia passar na televisão eram as elites, eram descendentes dessas pessoas ricas, dessas pessoas poderosas, que tinham os meios de produção. Afinal de contas, a televisão, uma rede de televisão, é um controle midiático, é um meio de produção gigantesco. Então, o que ia ser passado nessa televisão, o que ia ser ensinado para as pessoas que era cultura, que eram hábitos de cultura, era a visão de quem detinha o poder. E isso sempre aconteceu. Né? Isso desde o começo, isso desde a época que os colonizadores chegaram aqui no Brasil. Né? A forma que eles, naquela época não tinha televisão, então a forma que eles se portavam em frente aos africanos, em frente aos indígenas, era como a cultura deles sendo completamente melhor. Eles tinham que agradecer por ainda estarem aqui. Né? E isso foi passando de forma simbólica através dos anos, através das pessoas, até a gente chegar no período que a gente está hoje. Então, por isso que eu falo, quando a gente pensa em cultura popular e nessa cultura brasileira, de raiz brasileira, a gente está sempre pensando na população local, a gente sempre precisa pensar nessa população local, nessa população que trabalhava para essas pessoas, que trabalhavam na extração dessa borracha, que trabalhava na construção do que a gente conhece hoje como prédios arquitetônicos e considerados como os grandes feitos da arquitetura. As pessoas que construíram esses espaços, elas também estavam criando cultura. Elas estavam trabalhando para essas pessoas que detinham a cultura culta, mas elas, entre elas, estavam criando também a cultura delas. E essa é a nossa cultura. Essa é a cultura verdadeira brasileira. Porque eram as pessoas que realmente são descendentes das pessoas originais que viviam nesse país. Sabe? Dos povos originários. Então é muito conflitante quando a gente começa a pensar sobre isso, em pensar em como essa forma de organização dessas pessoas, desse povo local que trabalhava, que, né, vendia a sua mão de obra, vendia a sua força de trabalho, e aí a gente pode fazer até uma ligação ali com Marx, né, em um outro pensamento filosófico aí, essas pessoas que estavam de fato criando cultura, porque elas não estavam exportando de nenhum lugar, elas estavam criando a partir do que elas tinham, do que elas conheciam, de quem elas eram. Diferente né, do senhor rico que queria construir grandes prédios inspirados na arquitetura parisiense, na arquitetura italiana, ele estava querendo copiar algo que não era daqui. Enquanto as pessoas que estavam, né, ali trabalhando, e aí a gente pode pensar também nas grandes igrejas em Salvador, principalmente ali em Minas Gerais, quando a gente pensa no barroco brasileiro, o barroco brasileiro foi exatamente essa extravasão da cultura brasileira. Porque eram igrejas com moldes da Europa, né? O barroco ele era um movimento artístico que já tinha acontecido na Europa. Ele foi uma forma da igreja se portar perante a um período de protestos, um período em que as pessoas já não estavam mais satisfeitas com a ordem e o poder eclesiástico cristão. Então a igreja ela cria esse movimento barroco para mostrar todo o seu poder de expansão, de dominação, com grandes construções, com estatuetas e esculturas dramáticas, para fazer com que as pessoas, né, sentissem aquela energia
né, de que a igreja sempre esteve ali, a igreja sempre foi sobre sofrimento e que as pessoas não estavam dando valor para isso. Era uma forma da igreja vender a sua mensagem ali naquela época. E é claro que esse movimento ocorreu na Europa e voltou para o Brasil. Né? Ele chegou aqui um pouquinho depois, claro que trazido para cá com esses descendentes dos colonizadores, essas pessoas que queriam ver um Brasil com cara de Europa, e as pessoas que trabalharam na construção dessas igrejas, esses artesãos, não vistos como artistas, artesãos e esses trabalhadores que viviam nessa época, eles construíram as igrejas barrocas que a gente tem aí. A gente pode pensar em Ouro Preto, em Minas Gerais, que tem uma das maiores igrejas barrocas desse período, até hoje. Essas construções, eles criaram sim essas igrejas, essas arquiteturas monumentais, mas eles transmitiam essa alegria de sobrevivência e de resistência da população pobre. Né? Então a gente pode encontrar, se a gente pensar no mestre Ataíde, mestre Valentim, alguns escultores aí, até o Aleijadinho, o Francisco Lisboa, a gente pode pensar em que muitos deles transmitiam esses anjos da igreja, né? Sempre angelicais, né? Sempre essa ideia do puro. Muitos desses santos e anjos que esses artesãos fizeram nessa época tinham fisionomia do rosto negro. Eles fizeram esses santos e anjos com referencial africano. Né? E a gente pensar isso naquela época, num Brasil completamente vivendo no seu auge da sua escravização, isso é muito esperançoso. Né? É um momento em que a gente vê que a população ela tinha o seu poder de fazer resistência dentro daquele momento. Né? É algo que dá até esperança para nós, de ver que não estava tudo completamente perdido. Né? A população resistia da sua forma, através da arte, através do seu coletivo. Por isso que é muito importante a gente pensar em cultura popular como algo completamente coletivo. Sempre foi uma organização de pessoas, né? E a gente pode fazer até um link com a população originária do Brasil. Né? Os indígenas viviam em agrupamentos coletivos. E essa população descendente, essa população marginalizada, esses trabalhadores, eles criavam a cultura deles a partir do coletivo, com o coletivo. E aí a gente vai seguindo aí na nossa história com essa ideia, né, dessa resistência mesmo da população, e a gente pode até, seguindo mais adiante, pensar na ideia da religião. Como eu falei, no início de tudo, né, quando eu fiz aquele exercício intelectual de vamos pensar o início do Brasil, né? O que foi vendido para você como o início do Brasil e o que na verdade de fato é. Não existia a ideia do Deus cristão aqui em território brasileiro. Esse Deus onipresente, onisciente, que é misericordioso, mas que também pune, que também castiga. Essa ideia desse Deus cristão, que é um homem e que o filho dele morreu por nós na cruz, toda essa história bíblica, essa história cristã que a gente está com muito de nós estamos habituados e conhecidos, não existia aqui no Brasil essa história, né? Com a população originária. A população indígena, eles cultuavam, e a religião deles eram completamente politeístas. Eles tinham vários deuses, várias entidades, né? A natureza para eles era uma manifestação religiosa, espiritual, e eles transmitiam essa crença, essa fé
através dos seus rituais, através até da arte que eles criavam. Quando a gente pensa nos vasos ali, marajoaras, nas cestas, né, em todo o artesanato que eles faziam, alguns deles eram até voltados para esse sentido espiritual. Então, sim, a religião era muito importante para a população originária do Brasil, mas não era essa religião cristã, não era esse Deus que a gente cresceu conhecendo, mesmo que nossas famílias não fossem cristãs, mas a gente cresceu conhecendo essa história. E isso tem muita influência por conta da colonização. Portugal era uma nação muito católica, muito devota dessa igreja. Com toda essa história que a gente conhece, com essa história da Bíblia e tudo mais. E quando eles chegam no Brasil e percebem que aqui não existe essa fé, que não existe essa devoção à cruz e aos símbolos, aos ícones da religião cristã, eles logo tratam de implementar à força, né? E aí uma das formas de poder religioso que eles vão utilizar aqui vão ser esses jesuítas que vão vir para cá através da Companhia de Jesus para catequizar à força, né? Percebam que essa palavra catequizar pessoas que não queriam ser catequizadas é um termo forte, é um termo que tem muito um sentido de violência, porque foi uma violência, né? Como eu falei, pensar na colonização no Brasil é pensar em várias, diversas, inúmeras formas de violência. Os jesuítas e a Companhia de Jesus chegando aqui no Brasil foi uma delas, né? Uma delas. E aí a gente pode pensar nessa ideia da religião, né? Essa catequização dos índios, essa mudança no nome da população indígena, né? Dos indígenas, pensar que esses missionários portugueses alteravam, mudavam o nome dessas pessoas porque não eram nomes cristãos. Então a gente tem até registros de indígenas que tiveram seu nome mudado para nomes bíblicos, nome de anjos que estavam ali nas escrituras bíblicas. Isso é algo completamente violento, né? É uma forma muito cruel de tirar a identidade de uma pessoa, né? A gente está falando de um nome, e pensar que os nomes dos indígenas tinham seus significados, suas simbologias, muitos até ligados com a espiritualidade, ligados com a crença na natureza, com esse olhar cíclico, né, desse passar do tempo, observando a natureza, observando os ciclos aí do clima e das estações do ano, e pensar que isso é arrancado, né, essa perda completa da identificação, da subjetividade que ocorreu aqui. E essa implementação dessas aldeias sendo destruídas e sendo, né, criados aí essas fortalezas, essas organizações de trabalho, né, em que esses indígenas tinham que trabalhar para esses portugueses, e quando eles não estavam trabalhando, eles tinham que serem catequizados, né? Então é a perda total da liberdade, da identidade, da subjetividade, enfim, é a perca total de quem você é. E aí quando a gente pensa em quando os africanos chegam aqui, um pouquinho depois, e que também, mais uma vez, já tinham a sua religião, já tinham a sua fé, já tinham as suas crenças, e são também com seus nomes ligados a simbologias, ligados a formas espirituais que eles tinham, e chegados aqui com essa visão de que eles são selvagens, né? Muitos dos missionários que estavam aqui através da Companhia de Jesus falavam que
os indígenas eles até tentavam catequizar, os negros não, os africanos não, porque aí seria, eles são muito selvagens, eles não merecem o amor de Deus. Então assim, é pensar em como que essas etnias, elas são ligadas a algo que não tem valor algum. Elas são completamente desdesificadas, né? Elas são tiradas do seu lugar de existência no mundo a partir de uma ideia, a partir de uma crença, a partir de uma ideologia. Mas a gente sabe que vai existir uma resistência, a gente sabe que muitos dos indígenas continuaram com seus ideais, com as suas crenças, mesmo que de alguma forma escondida. A gente sabe que teve várias sequelas, a gente sabe que muitos dos indígenas hoje seguem a religião cristã, porque foram passados ao longo do tempo. Então olha como que esse encontro de culturas também pode resultar em algumas relações aí de poder ainda hoje, né, nos dias de hoje. E em relação aos africanos, a gente vê uma incorporação dos símbolos e dos ícones da religião cristã com a religião africana deles. Quando eles chegam aqui e eles têm contato com essa religião, né, porque de alguma forma ou de outra eles acabaram tendo contato com essa fé que era sempre expressada, sempre feito questão de ser demonstrada, que era a fé católica, eles incorporam alguns santos, alguns ícones da religião cristã com a religião originária da África, com a religião que eles professavam. E aí a gente tem a formulação das religiões afro-brasileiras, que são as religiões candomblé e a umbanda. E a gente vê que pensar no candomblé e pensar na umbanda é pensar em religiões que nasceram dessa sobrevivência. É muito bonito isso. É muito triste, claro, porque a gente sabe o contexto histórico de como essas religiões nasceram, mas a gente tem que pensar que elas nasceram a partir disso, que teve algo de bonito que existe até hoje, que perdura até hoje, com muita resistência e com muita luta através dessa coisa horrorosa que estava acontecendo. Então, trazendo um pouco para o foco nos dias de hoje, quando a gente pensa hoje numa religião que é considerada pura, que é considerada boa, que é considerada certa, e qual é a religião que é considerada errada, suja, marginalizada, atacada, a gente sabe qual que é uma e qual que é outra. Então a gente consegue ver que mesmo depois de todo o tempo que a gente passou, depois de tudo que a sociedade foi evoluindo, a gente consegue ver ainda que essas relações, essas sequelas, elas perduram até hoje, infelizmente. A gente sabe que a religião candomblé e a umbanda, elas ainda são marginalizadas, elas ainda são atacadas e violadas em todos os seus símbolos, em toda a sua representação enquanto religião, perto de religiões cristãs, como a católica, a evangélica. A gente sabe que isso acontece até hoje, a gente tem vários casos de intolerância religiosa, e essa intolerância, ela também sim é uma forma de etnocentrismo. É uma forma das pessoas sentirem que a religião delas são melhores do que as outras, e isso dá para elas a liberdade de atacar e de falar mal da outra religião sem conhecer. Então percebam como que essa cultura que eu falei que tem essa divisão, ela está dividida em todos os aspectos. Seja na questão das artes visuais, seja na questão da literatura. Qual literatura é considerada melhor? A literatura de cordel, uma literatura feita pela população cangaceira, criada ali naquele momento do cangaço no Nordeste, com rimas, com expressões regionais daquela população, ou a literatura vinda ali da Europa,
com os textos sendo publicados, com os autores com fama que estavam viajando toda a Europa, fazendo turnês ali, né, que era chamado de turnês. Qual comida era considerada sofisticada, é considerada uma comida boa, perto de uma comida que é considerada ruim, que é considerada caipira. Enfim, só de falar isso vocês conseguem entender o ponto que eu quero chegar. A gente passou todo esse período da história, né, um período de luta, um período triste, um período também de resistência, mas conflituoso, conturbado, complexo. E a gente chega hoje ainda com essa visão estereotipada, ainda com essa visão que segrega. E quando a gente pensa nos dias de hoje, a gente tem ainda pontos muito mais problemáticos para analisar, que é pensar em pessoas se apropriando dessas culturas marginalizadas, dessas culturas populares, e querendo fazer essa apropriação de forma muito errada, né? E a gente pode pensar também nesse termo apropriação cultural. Ele vem daí, ele vem de você não ter conhecimento dessa cultura, não ter respeito por essa cultura e você querer se apropriar dela, tirando ela do seu significado inicial. Como eu falei no começo, quando eu falei nos primeiros encontros, a cultura ela não é estática. Ela não fica parada ali, ela se transforma ao longo do tempo. Mas a gente não pode confundir isso com apropriação cultural, porque são coisas completamente diferentes. Uma cultura que ela se transforma ao longo do tempo, ela é uma cultura que está aberta a agregar novos olhares de épocas diferentes. A gente pode pensar nas próprias lendas e no próprio folclore brasileiro, né? O quanto ele foi incrementado, o quanto ele foi ressignificado ao longo do tempo. E isso tem um saldo positivo em transmitir para essa nova geração essas formas de expressões da população, do popular. Mas a gente não pode confundir com apropriação cultural, né? Com você se apropriar de uma cultura que já é vista de forma marginalizada, que já é vista de forma invisibilizada, e você querer fazer uso dela dentro do seu privilégio, sem a informação correta, sem um entendimento do que aquela cultura e do que aquela expressão significa, e querer falar a partir dela sobre isso, né? Fazer uso dela dessa forma inadequada. Então, por isso que é sempre importante a gente ter muito bem definidos em não confundir com uma cultura ser transformada ao longo do tempo, em fazer essa apropriação. Um exemplo disso é a gente pegar algumas danças e algumas expressões que são típicas de uma determinada cultura, de uma determinada formação cultural e histórica, e terem pessoas que não tiveram contato com essa dança, ou que não convidaram alguém que já pratica essa dança, ou que tem um entendimento dessa dança, para conversar e para trocar ideia, e querer se apropriar dessa dança. Vai ter um significado completamente diferente. Uma ideia básica disso é quando a gente pensa nas escolas, no chamado Dia do Índio, que é o Dia das Lutas Indígenas, que é 19 de maio, 19 de abril, perdão, e a gente pensar, e isso acontecia muito comigo na minha época de escola, né, as crianças fazendo cocar, fazendo som do índio, né, som do índio, toda essa ideia é completamente problemática, porque a gente não está tendo contato com uma pessoa indígena que vai poder explicar pra gente sua história, poder contar. A gente está pegando, se apropriando do que a gente acha que é e utilizando isso de uma forma completamente errada. Então, eu acho que é um exemplo ótimo pra gente entender, principalmente a gente que veio aí
desse currículo formal de educação, e que eu vejo, né, eu que estou aí dentro dessa área de educação, vejo isso acontecendo até hoje, se replicando até hoje, né, esses gestos, essas falas que são naturalizadas, normalizadas, e que são passadas para as crianças e também normalizadas por elas, né? São aprendidas por elas, assim como foi aprendido para a gente que a descoberta do Brasil foi em 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Uma grande mentira, um grande e trágico desinformação, uma desinformação completa, que transmite e deixa várias interpretações que causam e geram toda essa discussão, todo esse olhar preconceituoso e discriminatório e até xenofóbico com a população originária do país. Né? Então pensar nesse dia da luta indígena, nesse dia do indígena, contextualizado, sabe? Trazer uma pessoa indígena, uma pessoa com descendência indígena para falar, para deixar ela se expressar, para deixar ela nos educar e ensinar como a gente poderia homenagear sem se apropriar dessa cultura, das práticas, dos rituais, né? E o que a gente vê bastante são pessoas brancas, pessoas que não são indígenas, transmitindo que a gente tem que fazer cocares, colares, elementos, né? Elementos de vestuário para nos enfeitarmos, e a gente coloca umas danças lá, vamos todo mundo dançar, mas a gente não sabe se isso está realmente representando ou ofendendo, porque a gente não tá com uma pessoa que é realmente indígena para poder nos explicar isso. Então eu acho que isso é o primeiro passo para a gente começar a pensar o que é uma apropriação, né? Até a gente pode pensar até mesmo quando a gente fala no Dia da Consciência Negra, né? A gente precisa ouvir de uma pessoa negra sobre isso, né? Deixar ela falar sobre isso, né? Uma coisa muito errada seria, por exemplo, eu, que sou uma pessoa branca, querer tomar esse lugar de fala e passar para os meus alunos a minha interpretação do que é o Dia da Consciência Negra, né? E pensando que, com certeza, vão ter alunos negros ali que vão crescer achando que uma pessoa branca tem o conhecimento sobre isso, e não. É óbvio que eu não vou ter o conhecimento específico e de... não seria nem específico, é um conhecimento de vivência sobre isso, que eu não tenho, e eu sei que eu não tenho. Então é muito mais ético e é muito mais respeitoso e até mesmo educativo a gente chamar uma pessoa negra para falar sobre isso, né? Chamar um coletivo e a gente também aprender a se colocar nesse lugar de escuta e nesse lugar de aluno, né? Então eu acho que é muito sobre isso, a gente começa a pensar sobre isso, né? E não só sobre indígenas e sobre negros, sobre todas as outras formas de existência, todas as outras minorias. A gente pode pensar em pessoas com deficiência, a gente pode pensar em pessoas gordas, em pessoas queer, né? Eu como uma pessoa LGBTQIA+, eu posso falar sobre esse assunto, mas até o ponto em que me concede a fala, né? Eu não posso falar como é a experiência de uma pessoa LGBT negra, porque eu não sou negro, eu sou LGBT. Né? Então eu acho que isso traz todo esse sentido da gente pensar o que é uma apropriação cultural, né? O que é a gente pegar elementos de uma cultura e não contextualizá-los da forma correta, da forma como a gente deve fazer, da forma como a gente deve falar. E isso está muito ligado com o que foi ensinado pra gente, porque esse ensinamento foi passado de forma errada ao longo das gerações, né? Só essa ideia de que a gente vê o Brasil do ponto de vista do colonizador, isso já dá margem para a gente entender por que essa apropriação cultural existe de forma muito desastrosa e causando muito danos até hoje. Bom,
era basicamente isso que eu queria falar no vídeo de hoje, que a gente já tá com um tempinho para encerrar, mas foi excelente, eu acho que eu consegui falar tudo. Queria agradecer, né, que deu tudo certo, e já pedir desculpa pelos barulhos externos aqui, pela a iluminação hoje até eu achei que tá um pouco melhor, mas realmente os barulhos às vezes acontecem. Como eu falei, eu não tenho microfone, né, tô aí nessa busca desse embate aí com a tecnologia, que ainda me falta bastante conhecimento sobre esse assunto. Mas eu acho que deu para passar o conhecimento, eu espero que vocês tenham aproveitado, né? E como eu já falei, por favor, deixem aí nos comentários as suas opiniões, perguntas. Por favor, eu vou ficar super feliz de ler. Lembrando pra gente ter o cuidado aí nos comentários, pra gente ter respeito, pra gente ter empatia, pra gente ter se colocar no lugar da pessoa mesmo, e educação em primeiro lugar, né? Nós não somos donos do saber, muito menos eu, como já falei, né? Principalmente nessa aula que a gente viu hoje. Há momentos em que nós precisamos apenas escutar. Isso é muito válido. Então, quem quiser se expressar aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Espero que possamos aprender com todos aí nos comentários. E espero que vocês estejam aprendendo aí um pouquinho comigo com essas informações que eu estou trazendo. Lembrando que eu estou tirando muito dessas informações de vários conteúdos, de toda a minha formação acadêmica, principalmente desses livros base que eu trouxe para vocês, né? Que eu já falei que vai estar aí nos comentários ou na descrição, toda a referência bibliográfica. E nós iremos agora dar continuidade ao nosso fim, né? Vamos chegar à última aula aí, a nossa sexta aula, que vai ser a próxima. Eu quero trazer bastante a questão imaterial, porque eu não falei dela até agora. Falamos apenas da questão popular e o nome do curso, né? Cultura Brasileira, Encontro Imaterial e Popular. Então, vai ser uma aula para falar bastante sobre essa parte material e também sobre essa educação em diferentes contextos, que é o propósito aqui desse estágio, desse curso de extensão, para vocês entenderem um pouquinho como que é isso. Com certeza vocês já ouviram falar, mas esse nome às vezes fica um pouco confuso. Eu também não tinha esse conhecimento, eu aprendi mesmo no meu curso. Então eu vou passar para vocês, vou ficar muito feliz por vocês aprenderem. Às vezes vocês até conhecem pessoas que trabalham nessas áreas, ou já trabalharam também, é bastante comum. E fazer esse link mesmo, eu acho que o último vídeo é para fazer essa ponte entre todo o conteúdo que eu passei aqui, juntando com essa educação em diferentes contextos. Eu acho que todo esse curso, toda essa metodologia, todas essas falas, elas combinam de forma muito maravilhosa com essa forma de educação não formal, né, fora do ambiente ali curricular e formal de ensino. Mas era isso que eu queria falar. Já deixo aí o convite para vocês derem um like no vídeo, né? Não é para mim, não é para me divulgar, é apenas para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas, que outras pessoas que às vezes poderiam gostar muito desse assunto possam acessar, possam assistir. Já falei que o vídeo vai ficar aí, né, disponibilizado, mas às vezes vocês conhecem alguém que pode gostar do assunto, ou às vezes que já fez algum curso recente de cultura, ou trabalha nessa área também, né? Então é sempre legal a gente divulgar aí conhecimento, compartilhar. Afinal, eu estou fazendo dessa forma aqui no YouTube para que esse conhecimento possa chegar em mais pessoas, que mais pessoas possam ter acesso. Claro que o objetivo era estar falando aqui com bastante gente, para as pessoas já irem me perguntando na hora, ter esse contato mais humano, mas em decorrência da situação mundial que estamos vivendo, essa é a forma que a gente pode fazer no momento, né? Mas era isso então. Já agradeço muito por essa aula de hoje. Eu acho que a gente conseguiu
dar prosseguimento de forma muito bacana, consegui falar quase tudo que eu queria, porque sempre falta um pouquinho, né? A gente sempre se esquece. Mas é isso. Deixa aí os comentários, curte e compartilha aí para outras pessoas poderem assistir, poderem ter esses conhecimentos também, tá bom? É isso então. Um beijo e até o nosso próximo e último encontro.